Shalom, povo de Deus! Eu sou a pastora Estela Cabral e hoje nós vamos estudar a respeito de uma pergunta que muitas pessoas fazem. Todas as pessoas que aceitam Jesus e são batizadas na água precisam ser batizadas com o Espírito Santo? Vamos estudar? Vamos ler aqui Atos, capítulo 1, versículo 4 até o 14, para compreendermos a palavra do nosso Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas e Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Assim, louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender. Jesus, ele foi apresentado por João Batista como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Lá em Mateus 3:11 você pode ler o texto. Jesus, quando se despedia ali dos seus discípulos, no Monte das Oliveiras ali, antes de ser levado aos céus, ele prometeu a todos eles que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias, e que eles permanecessem ali. E determinou: não saiam por causa da promessa que vai se cumprir. A promessa, ela vem do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta ordem de Jesus, eu quero dizer que continua ecoando até os dias de hoje. Jesus quer que todos os que o têm como seu Salvador, sejam batizados com o Espírito Santo. Todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então, a palavra batismo, quando ela é citada, quando ela é dita, ela vem do grego. É uma palavra que significa mergulho, está imerso, está embaixo de, da mesma forma que o nosso corpo, ao ser imerso na água batismal, fica totalmente envolvido pela água. Então, o nosso ser fica totalmente revestido de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está lá no livro de Gálatas, capítulo 3, 26 e 27. Então, semelhantemente, ser batizado com o Espírito Santo quer dizer que você vai ficar totalmente envolvido pelo Espírito Santo, imerso na sua plenitude.
Louvado seja o nome do Senhor. E revestido do seu poder e graça e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ler esse texto lá no livro de Lucas também, capítulo 24, versículo 49. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então, é a semelhança do que acontece com a salvação. Assim diz a palavra. O batismo com o Espírito Santo é resultado apenas e tão somente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, da operação da graça de Deus na vida daqueles que pela graça foram salvos. Aleluia. Como Deus é bom. Então, João Batista apresentou Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo, correto? E depois de ele apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista também o apresentou como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta continua sendo a atuação de Jesus na vida de quem crê. Primeiro, ele tira os pecados, depois batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo com o Espírito Santo não fosse uma experiência tão importante de se ter na nossa vida, se não fizesse diferença, João Batista, ele, um homem cheio do Espírito Santo, não teria apresentado Jesus deste modo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, algumas experiências ocorrem no decorrer do tempo com os apóstolos. Nós vamos ver um dos apóstolos ao qual aconteceu algo extraordinário foi Pedro. Pedro, ele estava falando a uma grande multidão que estava ali reunida no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém. E após Pedro, que acabara de ser batizado pelo Espírito Santo, ele vem com muita autoridade, e ele começa a explicar ao povo o que havia acontecido no cumprimento das promessas de Deus para eles. Então, Pedro, depois de anunciar ao povo ali o caminho da salvação, falar de Jesus, falar do que tinha acontecido, explicando que seus pecados seriam perdoados a partir da aceitação do Filho de Deus, eles também iriam receber a mesma manifestação do Espírito Santo sobre as suas vidas. E ali, no dia de Pentecostes, muitas pessoas receberam o batismo no Espírito Santo. Bem, por que o interesse de Jesus em batizar todos os crentes? Você sabe por quê? Ele quer que cada crente experimente plenamente a alegria do Espírito Santo em sua vida. A alegria do Senhor, como diz a palavra, é a nossa força. Porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém, queridos? Bem, em Atos, no capítulo 13, está ali registrada a história
de uma perseguição de que foram alvo de Paulo, de Saulo. E eles estavam ali com seus companheiros em sua primeira viagem missionária depois da sua conversão, a sua primeira. Mas o relato termina dizendo assim, que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo é um inestimável auxílio em nossa vida de oração e serviço. O Espírito Santo, ele vem para nos ajudar. A Bíblia diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos falar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Bem, e aquele também que examina os corações. Ele examina, ele sabe qual é a intenção do Espírito, ele sabe qual é a nossa intenção. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós oramos, mas a nossa oração, ela atinge aos céus quando o Espírito Santo intercede juntamente conosco na nossa oração. Porque ele pega a nossa oração e geme para Deus. Ele clama do jeito que nós não sabemos clamar. Bem, Jesus, ele considerava este revestimento de poder tão fundamental, tão indispensável, que a ordem missionária era somente e que deveria ser executada após seus discípulos serem batizados com o Espírito Santo. Ninguém podia sair dali, porque não estavam revestidos e preparados antes do recebimento do Espírito Santo. E a palavra do nosso Deus, ela disse, se alguém administre segundo o poder de Deus, dá a você, Deus lhe dá um poder, para que em tudo Deus seja glorificado. Não é você, é Deus quem deve ser glorificado, você é instrumento. Porque Jesus, ele derramou o seu Espírito em nossas vidas, mas para glorificar ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que possamos nós sermos revestidos do poder do Espírito Santo e seguir. Como Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu ir, Jesus. Agora eu posso. Eu estou revestido do teu poder e graça. Então eu posso ir. Então o batismo com o Espírito Santo, ele proporciona o ambiente espiritual no qual os dons espirituais se manifestam. O crente batizado com o Espírito Santo deseja e busca operação dos dons espirituais em sua vida. E a palavra do nosso Deus, ela diz assim, procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, é onde está essa citação da Bíblia. E Deus, ele confirma a sua palavra da pregação por meio de sinais, por meio de milagres, por meio de maravilhas.
e dons do Espírito Santo. Então, ele vai distribuindo de acordo à sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é sábio. Hebreus capítulo 2, versículo 4 tem essa citação que eu acabei de falar. Bem, nós temos aqui também expressões usadas por Jesus a respeito do que ele vinha falando do Espírito Santo, de que todos receberiam. Ele fala, então, uma expressão como a promessa do Pai. Então, ele, quando fala isso, ele fala do mesmo Pai que enviou ele para ser o nosso Salvador. É quem vai nos enviar o Espírito Santo. Jesus disse: rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, porque ele veio para nós como consolador, ele veio para nós para nos libertar. Então, ele disse também que aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviaria, viria no nome dele. Vem em meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai pôs o Espírito Santo sobre Jesus sem medida, porque só Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Só Jesus faz esse intermédio. O Espírito Santo geme, Jesus ele panha, leva ao Pai, intermediando para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele também falou, querido, da virtude do Espírito Santo. Sim, ele falou. E ele diz assim, olha, a virtude do Espírito Santo há de vir sobre vós. Através do batismo com o Espírito Santo, nós ficamos em uma posição de submissão ao domínio do Espírito Santo. Somos e temos que ser submissos. Importa agora viver em obediência a Deus, andando no Espírito, como diz a palavra. Jesus ele também disse, olha, vocês serão revestidos de poder. Esta expressão usada por Jesus leva nossos pensamentos para a história bíblica lá atrás, quando Eliseu, ele pediu a Elias porção dobrada do Espírito que operava em Elias. Jesus, ele estava para subir ao céu e os seus discípulos dariam a continuidade à sua obra, a obra a qual ele havia iniciado. Assim como Eliseu, ele levantou a capa, louvado seja o nome do Senhor, que Elias deixou cair ao ser arrebatado. Ele lançou-se e um poderoso mistério aconteceu, porque os seus discípulos que estavam observando olharam e não entenderam muita coisa. Então, Jesus aqui quando fala isso, ele fala, olha, os discípulos receberiam um revestimento. O revestimento ele vem do Espírito Santo. Elias recebeu um revestimento sobre a capa, com a capa. E os apóstolos, os seus discípulos, com o batismo do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus na virtude do Espírito. Amém, queridos? Outras expressões também são utilizadas no livro de Atos para esta manifestação. Aparece como o cair do Espírito Santo sobre, receber o Espírito Santo, descer o Espírito Santo sobre, o Espírito Santo ser derramado, ser cheio do Espírito Santo. Então, todas essas expressões sugerem que algo repentino e sobrenatural aconteceu ali. Bem, o batismo
com o Espírito Santo é uma bênção que deve ser buscada por todos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma bênção para a salvação. É uma bênção que ela vem gradativamente à medida que o salvo prossegue em seguir a Jesus. Você vai se enchendo. Todavia, quando a bênção do batismo com o Espírito Santo, fazendo da maneira que Jesus orientou a seus discípulos, a não deixarem Jerusalém, mas que ali esperassem até que do alto viesse o revestimento de poder. Havia, portanto, um perigo de outras preocupações chegarem, o povo se ocupar de outras coisas e se desviar a sua mente, desviar a mente dos discípulos de buscar esta bênção. Então, muitos hoje não são batizados com o Espírito Santo porque deixam de buscá-lo. Não porque o Pai não queira batizá-los. Não é isso. Não é porque você não seja merecedor. Você é merecedor, mas você precisa buscar para receber. E eu quero te dizer que o batismo com o Espírito Santo é a maior necessidade do cristão nos dias atuais. Por quê, pastora? Porque a maior necessidade de cada salvo é receber o batismo com o Espírito Santo e viver nesse poder. Ser revestido dele, fortalecido dele. Esta bênção é para todos. Porque a palavra de Deus, ela não mudou, ela continua. As promessas de Deus são para todos, salvação, perdão, resposta às orações e tantas outras coisas más que Deus prometeu. E também, inclusive, o batismo com o Espírito Santo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, sou o mesmo, o de ontem, o de hoje, o de amanhã e o de sempre. Então, a necessidade do poder divino, ela continua. E continua a mesma. Pois o poder, agora eu quero te dizer, do maligno, esse também não mudou. Não mudou. Nem ficou mais brando, não ficou mais macio. Não, ficou pior. Então a Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo, ele tem grande ira, ele está revoltado, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Pouco tempo para quê? Para ser novamente escravizado. Porque ele não vai morrer, ele vai ser escravo. Escravo do seu próprio pecado. E nos tempos do fim, pois já estamos alcançando tempos dos fins, as doutrinas dos demônios teriam mais adeptos. Podemos ver que temos muitas pessoas, muitas seitas por aí, e as pessoas precisam abrir os seus olhos espirituais. Os discípulos lá na igreja primitiva, eles resistiram e venceram as forças do mal com o poder recebido através do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais que os acompanhavam. Os salvos têm hoje a mesma necessidade de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, queridos, eu quero te dizer que o batismo é uma benção. Principalmente o batismo com o Espírito Santo. E ele precisa ser buscado, ele precisa ser desejado de todo o seu coração, porque Jesus, ele orientou os seus discípulos a permanecerem ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos com esse poder. Então busquemos com fé
sabendo que esta oração, que é segundo a vontade de Deus, tem a garantia pela sua palavra de que será atendido quando você pedir, se você pede com fé. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, sabendo sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Não é em pouco. Olha, é tudo, tudo, tudo. E então, saiba que nós alcançamos sim as promessas quando nós lançamos a petição que fazemos aos pés do Senhor. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saiba que para que você também tenha as virtudes do Espírito Santo, os seus dons espirituais, o falar de línguas, o dom de cura e tantos outros dons que Deus ele delega sobre as nossas vidas, é necessário a busca, a espera, a fé, o crer que Deus irá fazer. Amém? Assim Deus abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Um beijo no coração.